Eu nunca esquecerei em Fort Wayne, né? Certa noite eu estava tendo um culto. A Mennonite girl was playing the piano, and a little boy told me he was crippled. Uma moça menonita estava tocando piano e o seu garotinho estava... The Holy Spirit had been telling me about the condition that caused it. O Espírito Santo me falando sobre a condição que causou aquilo. And while it pronounced him well, the Mennonite girl was playing the great position now he's near. E quando ele declarou que ele estava curado, a moça menonita estava tocando. O grande curador está perto agora. And the little boy jumped down my arms and ran off the platform. O garotinho pulou de meus braços e correu pela plataforma. The mother fainted, the girl jumped up, and those ivory keys continually played the great position now he's near. A mãe desmaiou, a moça deu um pulo e aquelas teclas de marfim continuaram tocando. O grande curador está perto agora, o simpatizante Jesus. Centenas de assentados no auditório. Cristo continua vivo. We're strangers to each other. Nós somos estranhos um para o outro. God knows us both. Deus conhece nós dois. If the Lord God will reveal to me what you're wanting of Him, would you believe He'd give it to you? Se o Senhor Deus me revelar o que você está querendo dele, você crê que ele te daria isto? Thank you, sir. Obrigado, Senhor. Then I pray that you get what you ask for. Então eu oro para que você receba o que está pedindo. You're not here for yourself. Você não está aqui por você mesmo. You're here for somebody that's not here. Você está aqui por alguém que não está aqui. It's a woman, and she's dying with cancer. É uma mulher e ela está morrendo com câncer. That's thus saith the Lord. Este é o assim diz o Senhor. You believe now? Você crê agora? You can have what you asked. Você pode ter o que você pediu. You believe with all your heart? Você crê de todo o seu coração? Just a moment. Hold your peace. Só um momento. Something happened in the audience. Algo aconteceu no auditório. Sending a decision. Parece que há um... Yesterday, this woman sitting right in here, kind of red face. Sim, é isto. Esta mulher assentada bem aqui com a face corada, She's praying. ela está orando, She's got sinus trouble, and she wants the Lord to heal her. ela tem problema de sinusite e ela deseja que o Senhor a cure. You accept it as your healing, sister? You do? Você o aceita como seu curador, irmã? Você aceita? If you do, you can have what you've asked for. Get down to his knees. Se você aceita, você pode ter o que você pediu a Ele, se puderes crer. God bless you. Deus te abençoe. Here, I believe the woman missed it, because the angel left her right away. Aqui eu creio que a mulher perdeu isto, porque o anjo a deixou imediatamente. Goes to another second young man that's got colitis. Ele foi para outra sentada ali que está com colite. Do you believe God will heal you of that colitis? Você crê que Deus vai te curar dessa colite? Or if you have your healing? Está bem, você tem a sua cura. See how this went to one day? Agora isto saiu e foi para outra. Speak it to God. Have faith in God. Don't doubt. Você pode, tenha fé em Deus, não duvide. Every one of you can be healed. Do you believe that? Cada um de vocês pode ser curado. Vocês creem nisto? Right behind the woman, sitting the third person in on the back row. Bem
atrás da mulher, a terceira pessoa sentada aqui na fila de trás. You're praying. Você está orando. You got something wrong with your neck. You believe God will heal you? Você tem algo errado com o seu pescoço e crê você que Deus vai te curar? Raise up on your feet, then. Fique de pé então. You have your healing. Você tem a sua cura. God bless you. Deus te abençoe. I challenge you in Christ's name to believe it. Eu te desafio no nome de Jesus Cristo a crer nisto. Do you believe it? Você crê nisto? Hallelujah. Now do this thing. Agora faça isto então. Lay your hands over on each other. Let's Coloque as suas mãos uns sobre os outros. Vamos! pray on this. Vamos todos apenas orar aqui. Cada um pode ter a sua cura. Coloque as suas mãos neste momento. Isso mesmo. Vamos entrar no espírito de adoração agora. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, eu condeno o diabo. Saia daqui, Satanás. Deixe as pessoas do auditório. Bom dia com Jesus. Amém? Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos em sua casa. É bom te ver aqui. Você está bem, né? Graças a Deus. Contente de ver ali. Irmã Valdilene, tudo bem, irmã Valdilene? Sarou? Amém. Amém. Graças a Deus. Irmã Lila também passou dificuldade, mas Deus é maior. Amém? Você notou que ali na voz do profeta teve uma que perdeu, estava ali na hora e ela vacilou. Vacilou o quê? Vacilou a fé. Ela, na hora, eu creio que alguma dúvida entrou no coração dela, o anjo simplesmente foi para outra pessoa. E a gente vê como que Deus trabalhava assim com a irmã Brana. Eu não sei uma perfeição tão grande. Como que o mundo religioso não vê isso aí? Como que o mundo não vê que Deus estava agindo daquela forma para manifestar o quê? Que ele era um homem enviado de Deus. Simplesmente eles confirmam, não, foi um homem muito usado por Deus. Mas essa parte eles não creem. Eles creem no sinal, mas na voz do sinal eles não creem. Eles creem nas curas, nas maravilhas. Não, isso foi Deus. Né? Ninguém pode fazer aquilo se não for Deus. Então, foi Deus. Mas e o que ele trouxe para nós? A voz, o que falou aqueles sinais que acompanharam a irmã Brana. É isso que eles não conseguem captar. Mas está bem, você pode captar, nós podemos captar. Graças a Deus por isso, amém? Estamos pensando no culto com jovens. Agora vai dar assim, vamos
O que vocês acham de nós fazer das 6 às 6h30? Em vez de colocar o programa, colocar o culto com jovens. Eu aceito. Quem mais aceita? Bom, agora eu vou perguntar quem não aceita. O Momora não aceita. Então o senhor perdeu, só o senhor. O senhor ganhou. Mas então nós vamos fazer um teste, né? Vamos fazer uma experiência, né? Das 6 às 6h30. Não é porque a gente pode até colocar o programa das 5h30 às 6, se for o caso, né? Porque às vezes estender muito depois das 8, às vezes é um culto um pouco mais demorado, pode ir até umas 8h30, mas o nosso horário de terminar é às 8, 8h15, no máximo, à noite. Então, nós faríamos com o jovem das 6 às 6h30 para ser aqui dentro do santuário, né? Estava conversando com o professor Lucas, ele está de acordo. E poderíamos fazer um teste hoje, das 6 às 6h30, e para domingo que vem, ou se quiser também, das 5h30 às 6, pode colocar o programa. Não tirar o programa, deixa o programa rodar, né? Das 5h30 às 6, roda o programa. Das 6 às 6h30 com jovens. Das 6h30 às 7, ali um descansozinho, ali um recreiozinho, como dizia na escola, né? E aí... ensaio 5h30, das 5 às 6. O ensaio está sendo feito aqui ou lá? Então, essa dificuldade nossa está sendo porque nós queremos fazer as escolas aqui dentro, né? Agora, o ensaio, será que dá para fazer lá? Mas é que... até às 6 é o ensaio, né? Programa de rádio. Bom, você pode também colocar o programa de rádio só na internet, das 5h30 às 6, enquanto eles ensaiam aqui. Não é isso? Não atrapalha? Atrapalha ou não atrapalha, não? Aí vocês que são da técnica, aí resolve isso aí depois. Então vamos hoje, os jovens estão convidados das 6 às 6h30, escola, assim, um trabalho com os jovens. Amém? Cremos que Deus vai nos abençoar. Nós vamos ler a Escritura, livro do profeta Jonas. Jonas, eu desafio você a encontrar rapidinho. É no meio da Bíblia, bem no meio. Jonas, capítulo 1, os 3 primeiros versos. Profeta fugitivo, né? Irmão Branas fala na mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Diz um profeta fugitivo. Nós queremos aprender um pouco mais com o irmão Brana nesta manhã, tomando alguns pensamentos dessa mensagem. E ele usou a Escritura, Jonas, capítulo 1, verso 1, 2 e o 3. Todos encontraram? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Possamos encontrar, ó Deus, substâncias para as nossas almas. Podemos encontrar, ó Deus, na Tua Palavra estas coisas que nos ajude, que nos fortalece, que nos dê graça, que nos dê, Senhor, cura, nos dê sabedoria. Eu peço, Senhor, pela cura das enfermidades. Ó Deus, colocamos diante do Senhor cada problema, cada situação que está nesta hora, ó Deus, interceptando a Tua bênção. E em nome de Jesus Cristo possa vir
a tua graça sobre cada um de nós, nos curando, nos fortalecendo, nos dando a fé perfeita. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Nós temos um hino com o Abner, né? Guia-me. Vamos ouvir então o Abner cantar o seu hino. Senhor, eu quero na tua vontade estar, pois meus caminhos estão em tuas mãos. A minha escolha já fiz, e esta foi o teu querer. Por onde guiar os meus passos, Senhor, eu irei. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Minha alma deseja sempre estar nas mãos do Senhor. Meu coração sempre anela mais do teu amor, pois tudo que cumpriu em mim a minha eleição confirmou. Sou filho real, sou guiado pelas mãos do Senhor. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Moabre. Muito bom, né? Nós notamos pela leitura que muitas vezes as pessoas se escapam, né? Saem. Mas não, ele foi lá, pagou a passagem, falou, não, eu vou me esconder. Não deu certo. Mombrana, na mensagem Um Homem Correndo da Presença do Senhor, no parágrafo 126, no final, ele diz assim, não tem jeito de escapar disso. Quando Deus chega a ir atrás de você, é melhor você desistir de ir em frente. É só isso. E ele diz mais aqui, lembre-se, Deus estava na barca. Ou seja, ele comprou passagem e entrou naquele navio. Deus estava lá, naquele assunto. Deus estava na tempestade. Deus mandou uma tempestade e aquele navio quase que... E ele falou, é só jogar eu no mar que acaba a tempestade. De fato, aqueles homens temeram em jogar Jonas no mar. Pediram perdão por jogar aquele homem ao mar.
Mas Deus estava nisso também. E o irmão Branham vem dizendo aqui, ó, Deus estava no peixe. Em todo lugar que ele virava, Deus aí estava. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Se Deus chega, quando Deus chega e ir atrás de você, é melhor você desistir de ir em frente. É só isso. Ele fala, é só isso ainda. Não é muita coisa, não é só isso. Desiste, para, eu me rendo. Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Veja, Deus estava simplesmente, Deus aí estava, e simplesmente continua perseguindo a pessoa. Então, por que esperamos mais? Vamos começar certo este reavivamento, isso mesmo. O que você está esperando? Cremos que a vinda do Senhor está próxima, e Ele vai ter uma noiva, ela pronta. E não queremos nada de navio de Tarsis, nenhuma. Não queremos nada de navio para Tarsis, nenhuma passagem para lá, né? Vamos para Nínive, vamos para a glória, amém? Isso mesmo, vamos para onde Deus vai abençoar, e é isso que queremos fazer, vamos para onde Deus vai abençoar. Eu estava lembrando, na última quarta-feira tivemos uma visita, teólogo formado, e a mensagem ela é Deus em Cristo. Ela não é, ela é a mensagem que veio lá do Pentecoste, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Emanuel, Jesus Cristo. Isaías, quando disse, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, Deus Emanuel, Deus conosco, com todas as letras. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E nós notamos que a coisa seguiu assim um pouco, dessa forma. Mas o irmão Branham, ele tem para nós a resposta dessas coisas. Aí, na hora da oração, você ouve alguém orando lá, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, quer dizer, jogando a Trindade mesmo para dizer, é isso aqui que eu creio. Eu sou lá de Niceia. Eu vim lá junto com a Igreja Católica. Quando a pessoa fala que é da Trindade, é porque ele veio lá de Niceia. Então, o Deus dele não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Deus deles é um politeísmo, são 3 pessoas na Trindade. Eu não sei onde que eles arrumam uma terceira, porque se Jesus nasceu da Virgem Maria, quem foi o Pai? O Espírito Santo ou Deus Pai, como eles dizem? Porque se o Pai foi o Pai, como eles dizem, e ela achou-se ter concebido por obra e graça do Espírito Santo. Tio. Então, você vê que não encaixa as coisas. Quando a gente foi revelado dessa mensagem, a igreja que nós frequentávamos, na Igreja Batista, o então missionário Valdir, ele fez um estudo com 18 páginas para explicar a tal da Santíssima Trindade. Eu falei, não, eu e o Pai somos um, não tem muita explicação, é simples. Deus em simplicidade. Deus em simplicidade. Na mensagem Ele Cuida, uma das últimas mensagens, não, esta é de 63, irmão Branham, ele diz assim, no parágrafo 112, diz assim, ó, nós temos 2 igrejas na mão nesta manhã. Uma delas é a igreja do Pentecostes, que foi organizada no Pentecoste pelo Espírito Santo. A segunda é a Igreja Católica Romana, a qual foi organizada em Niceia, Roma.
duas igrejas. Uma de Pentecoste e outra de Roma. Veja, a segunda é a Igreja Católica Romana, a qual foi organizada em Nicéia, Roma. Uma delas é de nascimento espiritual e a outra são os membros intelectuais. Doutor, PhD, fulano, tal, defendendo a Trindade. Desta igreja veio todos os protestantes, todas as denominações vieram. Esta foi a primeira denominação. Todas as denominações vieram daquela e estão ligadas a ela, assim diz Apocalipse 17. Ela era a meretriz, a mãe das prostitutas. Isto é certo. Então não há, a caçarola não pode chamar a chaleira de gordurosa. Bem, porque isso está certo. As são somente um. Estão organizados, estão acabados, estão em Roma, e não me importa o que seja, estão acabados. A Bíblia nós acabamos de passar por estas eras da igreja para provar isso. Um é baseado no discernimento espiritual e o outro é baseado em concepção educacional e intelectual. Teólogos formados, estudados, estudam a Bíblia, estudam para estudar Deus. Deus não é para ser estudado, é para ser adorado. E a gente nota, através das revelações do profeta, discernindo as enfermidades, até mesmo o nome das pessoas. Ou seja, isto, uma vindicação de Deus, que ali estava Deus naquele ministério, que aqui está Deus neste ministério. É o mesmo que nós temos nesta manhã. Esta mensagem é a palavra de Deus, a mensagem nos leva para dentro da Bíblia. Então, se a Bíblia, se Deus te chamou para viver esta palavra, você tem que se identificar com ela. Tem que se identificar com ela. Agora, aquilo nos coloca bem de volta no Jardim do Éden outra vez, exatamente no mesmo lugar. A mulher igreja foi a que ouviu Adão, a mulher. Ele faz aqui um paralelo entre a igreja e a mulher. Mas no 114, ele diz assim, nossa igreja é também católica, a igreja universal. Católica quer dizer universal. Uma crença universal de todos os crentes. Uma delas é nascida do Espírito de Deus e tem o Espírito Santo nela. E isto prova através da sua vida, doutrina e ação, que o Espírito Santo está ali, porque é o Consolador que Cristo prometeu, operando em sua igreja, fazendo a mesma coisa que ele fez no princípio. Veja, então, a outra é uma concepção intelectual de uma denominação constituída por um grupo de homens, os quais têm forma de santidade, como o profeta nos disse, e negam o poder de sua eficácia. Isto é simplesmente tão claro como eu sei fazê-lo. Agora, aí estão as duas igrejas. Uma de Nicéia e outra do Pentecostes. Agora, veja, uma delas nasceu em Nicéia e a outra nasceu no Pentecoste. Uma sempre foi contra a outra. Nós viemos através das eras da igreja para provar isto. Uma é contra a outra. Não tem nada, nós não temos nada em comum. Não, é o mesmo Deus, é a mesma fé. Não, não é. Você pode dizer, a sua fé veio lá de Nicéia, de Roma. A nossa veio lá do tempo lá me fugiu da memória, do Pentecoste, mas ali como o lugar que eles estavam reunidos, lá do cenáculo, onde eles estavam reunidos. A original veio de lá. Uma delas é educada, dignificada, igreja intelectual, com ótimos estudantes e assim por diante. E a outra classe é um grupo de santos roladores. Aleluia. Pela fé. Ela foi no princípio
Veja, embriagados, pescadores e letrados, é a mesma coisa hoje. Continua classificada da mesma categoria. Uma delas é científica e a outra é espiritual. Uma é organizada cientificamente e a outra é de nascimento espiritual da palavra. Uma é cientificamente preparada, os grupos de homens que falam bispos intelectuais. A outra é absolutamente nascida do Espírito de Deus e vive pelo Espírito de Deus. E isso realiza e faz acontecer as palavras que Deus prometeu. Amém? Então você vê aí que a gente às vezes fica pensando, meu Deus, parece que eles têm a coisa toda embolada. Tentar explicar uma coisa que a Bíblia não explica. Agora eles querem tirar a autoridade da Bíblia. Tirar a autoridade da Bíblia. Diz que essa já está ultrapassada, que eles têm que reescrever a Bíblia. Misericórdia. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha, vamos para onde Deus vai abençoar, e é isso que queremos fazer. Ficar na presença de Deus. Então, com os nossos corações, nossas mãos, tanto com nossos corações diante de Deus, até que Ele tenha nos preparado completamente assim, com os raios da sua glória e cozido a sua bondade em nós. Cozido, né? Cozido, de cozer, a sua bondade em nós. Amadurecidos, aquilo que temos, tornando realidade. Veja, o ponto de podermos mostrar aos outros que Cristo vive hoje. Cristo vive hoje. Oh, que coisa! Queremos crer nisso. Lembre-se, onde Jonas foi, Deus estava no barco, Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe, Ele continuou a estar junto a Jonas, até que sua perfeita vontade foi feita. Isso mesmo. Ele não vai te perder. Ele não vai deixar, não vai te abandonar, não. Ele está no teu encalço. 24 horas por dia. Ah, mas não tem mais, não tem menos. Ele não vai perder nenhum daqueles que Ele deu de presente a Jesus por seu sacrifício. Veja, e se Ele algum dia for atrás de você, talvez você se esquive aqui, se esquive ali, mas você estará infeliz até voltar e fazer aquilo que começou a fazer para Ele a princípio. Está vendo? Não vá correr da presença de Deus. Encare isto. Você crê que é a verdade? Então, se for a verdade, vale a pena viver para isso, morrer para isso, qualquer coisa. E se Ele já vindicou a você que é a verdade, então não podemos correr disso para lugar nenhum. Ele estará ali mesmo, justamente da mesma forma. Não se pode correr. Não tem como fugir da presença de Deus. Agora vamos aqui no começo. Ele diz assim, vamos aprendendo com ele aqui. Primeiro queremos pensar nisso. Jonas, a razão pela qual eu acredito que ele fugiu, ele ficou com medo, diz o Mombrana. Esse povo é um povo gentil, e o que é que um profeta judeu vem pregar para nós aqui? Então ele pensou assim, né? Ele pediu que se fosse uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido, porque os gentios achariam: o que este judeu tem a ver conosco? Mas veja você, é outra coisa. Isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos. Vamos ver o que o irmão Branham está mostrando? Que Deus não é somente Deus dos judeus, mas Ele é Deus também do gentio, e Ele é Deus de todos os povos. Lá naquele tempo Ele já se interessou por um povo gentil. Nós somos esses tais gentios, mas Ele já era Deus dos gentios desde a antiguidade. Ele simplesmente escolheu os judeus. Os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus.
foram escolhidos por uma causa específica. A gente nota que quando Abraão estava lá naquela outra cidade, naquela outra terra estranha, e o rei ia tomar por esposa a Sara, a gente nota ali que aquele rei foi fazer suas orações para Deus. E Deus falou com ele: você é tão bom quanto um homem morto. A mulher que você vai casar é a esposa do meu profeta. Ali nós já vimos que Deus fala com os gentios também. Que Deus é Deus dos gentios. E aqui o irmão Branham está dizendo também isso aqui. Nínive não era uma cidade, senão uma cidade gentia, não era de Israel, não era judeu. Essa é a causa, veja, mas a causa que ele escolheu os judeus foi para dar-lhe a lei, e não conseguiram guardá-la. E ele simplesmente mostrou através desse povo que não se podia guardar a lei, que ele, um Deus de retidão, e a lei exigia retidão. Mas isso não, veja, mas não havia graça na lei. A lei, ela só te põe na cadeia. Ela mostra que você está errado aqui, errado ali, errado acolá, errado nisso, nisso, mas não tem solução para aquilo. Para o homem superar, veja, mas não havia graça na lei para o homem superar. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou de graça para pagar aquela pena, ou o lugar sob o qual a lei nos colocou. Pela lei, fomos todos taxados devedores. Temos que pagar o preço. Mas pela graça somos salvos. E Jonas foi chamado como esse um dos profetas menores da Bíblia, para ir até a cidade de Nínive. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. Corremos dos problemas. Quem aqui já não correu do problema? Quantas vezes? Puder deixar para lá, resolve aí, depois nós conversamos. Mais fácil, não é? Corremos dos problemas, corremos das responsabilidades. Será que quando nós corremos de certas responsabilidades, nos esquivamos? Será que aquilo deixou de ser nossa responsabilidade? Não, não deixou de ser. Às vezes nós não cumprimos com o nosso dever. E alguém pode dizer depois: mas aquilo era para ele ter resolvido, ele não resolveu, agora está nisso que está. Corremos dos problemas, corremos das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Temos a tendência de fazer isso. Está em nós. Puder escapar. Se você puder resolver para mim, resolve aí. Não é? Tão fácil. Nós temos mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Já começa de criança, né? Quando faz errado, a mãe pega uma boa varinha, mostra para o rapazinho e fala: aqui, se ele puder vazar, ele vai escapar. Se ele não puder, ele vai argumentar com você: não, mas é isso, aquilo, aquela argumentação toda, aquela coisa, para escapar. Aí, a mamãe, coração mole, esquece. Outra vez ele vai usar mais argumento, porque ela esqueceu daquela vez, ele vai esquecer de novo. Veja, temos mais a tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Veja, nós nos encontramos fugindo. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Serviço pesado, é difícil. Né? Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar.
mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. Você sabe, uma pequena formiga diz que se essa formiga não trabalha, se essa formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno, de modo que todos têm que trabalhar. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Todos têm de encarar uma certa responsabilidade. A responsabilidade maior que Deus coloca sobre nós, para nós decidirmos, é a nossa alma, se você vai servir a Deus ou não. Quando você chega a escolher a sua esposa e se casar, ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. Veja, e então você deve se lembrar, talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa. Então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. É uma responsabilidade. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. E então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. Você tem responsabilidade de dar, de vestir e de alimentar. Tudo é uma responsabilidade. Nesse mundo aqui não é assim, viver, como diz o ditado, de papo para o ar. Ao Deus dará. Não. Cada um de nós tivemos e ainda vamos ter muitas responsabilidades para encarar. E ele fala, tudo é responsabilidade. E é tão fácil quando as responsabilidades, veja, é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram de safar-nos dela e verificarmos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é verdade, que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. Quando são confrontados com a Bíblia, olha, a Bíblia diz assim, assim, assim. Ah, mas eu aprendi lá na escola, aprendi isto dessa forma. É uma responsabilidade que está colocada diante dele. E muitas vezes ele prima por sua escola, seu professor, seu PhD, que ele ensinou assim, 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 e deixando a Bíblia de lado. Eles safam-se dessa responsabilidade. Quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos temos a tendência de nos safar até o último recurso. Ele conta um exemplo aqui, acabei de falar com meu sobrinho lá. Ele é católico, sobrinho do irmão Branham é católico. Preste atenção. Que coisa estranha. Aí a gente fica preocupada com isso, com aquilo. Acabei de falar com meu sobrinho lá, ele é católico, e batizei aquele rapaz no nome do Senhor Jesus Cristo aqui há alguns anos. E ele começou a se relacionar com certa mocinha e se tornou católico. É os relacionamentos, geralmente, é que leva a pessoa a sair dos eixos da palavra. Presta atenção. E eu segurei a mão de sua mãe ao falecer lá, e ela me disse, a mãe desse rapaz que ele batizou, e que estava agora sendo católico porque estava se relacionando com uma mocinha que era católica. E ela me disse, as últimas palavras que ela disse para o irmão Branham, ela me disse essas últimas palavras: cuide do Melvin. Cuide do Melvin. E ele tem tido sonhos,
e não consegue todo dia na mesa, né, todo dia. Na semana passada, e ele tem tido sonho, disse: eu estava na sua igreja, tio Bill, e o senhor estava lá de pé pregando, e eu me apressava para começar a fazer uma confissão, e eu acordava. A alma dele estava em desespero para se acertar com Deus, e ele acordava. Ele disse: eu me enganei. A resposta do irmão Branham, presta atenção aí, Melvin. Eu disse: Melvin, não precisa de interpretação para isso. O seu lugar é lá onde lhe diz respeito. Isso mesmo, está vendo? Amém? Não tem que interpretar. Seu lugar é lá, onde você lhe diz respeito, onde você. Mas encarar responsabilidades às vezes nos esfola a própria pele. Fazer isso, como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Ou o conselho do menor pode vir agora falar comigo, mas eu estou lendo o que o irmão Branham escreveu aqui, o que ele falou. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Não é espancar, não. É correção. É saber fazer. Essas criancinhas não se deseja fazer isso. Quantas vezes você tinha que pegar e cortar para eles sentirem quem é que manda, ou seja, sentirem que existem parâmetros, existem uma certa maneira para se viver. E quantas vezes você ia lá, fazia correção e virava as costas, saía para lá para não ver que o rosto estava banhado de lágrimas, estava chorando mais do que a criança. Quantas vezes? Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança, ensinando a ela os caminhos do Senhor, ensinando a elas até onde pode ir, até onde não deve ir, ensinando o que tem que fazer. Saber que existe uma bitola, existe uma maneira de se conduzir. Existe um ditado aí fora: o pai não bate, depois a polícia tem que bater. Mas isso aí, a justiça não vê. A justiça não, isso não é o... Como fala aí? O conselho tutelar. Isso eles não veem. Porque a Bíblia diz: poupa a vara e prejudicas o teu filho. Quer dizer, você economiza na vara. Eu não vou estragar essa varinha, não. Ela está novinha, está bonitinha. Não. Poupa, economiza a vara. Você prejudica a criança. A Bíblia disse: poupa a vara e prejudicas o teu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Todo psicólogo, quer queira, quer não, eles sabem que isso é a verdade. Eu me recordo uma ocasião, uma mãe desesperada com uma criança já com 10 anos. E o juiz falou para ela assim: olha, se com 10 está desse jeito, você imagina quando tiver com 15, com 20. Chega o rei nela. Mas eu não falei nada, como disse. Mas ele deu instrução para ela: chega a varinha nela. Eles têm que saberem até onde pode ir. E quem está incumbido dessa responsabilidade são os pais. Uma vez, um ancião já, um senhor de idade, Deus já descansa, né? Já tomou ele, já está na glória, saudosa memória. E um companheirinho, aí a neta estava um pouco rebelde.
Ele falou para mim assim, sabe, pastor, a mãe dessa menina tem que mandar ela logo para a escola para ela aprender educação. Eu falei, misericórdia, irmão, não é assim não. Pensei comigo, que isso? Né? Ele não pediu pergunta, ele só comentou isso aí, tinha que mandar a criança para a escola para aprender educação. A educação de escola é outra. A educação essa que ele estava se referindo é em casa. É a mãe. Não sei como está hoje, deve estar moça já, não sei como que se aprendeu a educação. Assim, com a mãe estava muito difícil. A mãe não estava cumprindo com o que a Bíblia ensina, com o que o Mombrana apoia. É escola, gente, é para nós aprendermos, tá? Amém? Então, às vezes não é muito interessante, não é muito emocionante, não dá muitos glória a Deus, mas a gente tem que alimentar isso aqui, tem que saber dessas coisas. Amém? E nossa igreja parece que, graças a Deus, está aumentando bem os números de crianças, né? Não sei, contaram quantas crianças temos já aqui? Desde que nasceu, estava vendo, a mãe Estela estava falando quanto? 12? 13? Ai, número bonito. E vai vindo mais por aí. Eu estou profetizando, porque eu sei que é uma profecia certa, está vindo mais por aí. Amém? Então, veja. Então, ao ver de todo psicólogo que há no mundo, eles não podem fugir disso. Você tem que saber que Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, ele disse que tem que corrigir a criança. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim. Se isso fosse praticado mais frequentemente, isso o que, irmão Branham? A correção. A varinha, esquentar as perninhas deles. É nas perninhas, não é no tórax, nas costas, não. É nas perninhas. E olha que arde, viu? Olha, você pula miúdo mesmo. E a coisa, e quando você tem umas tipo de varinha assim que é uma bênção, sabe? Aquilo fica assim tudo detalhadozinho assim, tudo riscadinho assim. Mas faz um bem. Ah, mas se eu bater nele, ele vai ficar com raiva. Não, aí que ele vai se apegar mais com você, porque você está cuidando dele. Ele se sente assim, amparado, alguém está cuidando de mim. Por isso que Deus às vezes permite certas coisas nas nossas vidas, passarmos por certas situações. Deus não me ama. Não, aí que você vê que Deus te ama. Aí você se apega mais com Deus. A mesma coisa, os filhos, é assim. Quando você, veja, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim. E a podridão que temos no mundo hoje. Mombrana chega a dizer em uma outra mensagem que é a delinquência dos pais, não é juvenil não, é porque os pais não usaram. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada. Faz muito tempo e deixam que as crianças façam o que querem. E deixam que as crianças façam o que querem. Mas mesmo como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. Agora, para os 54, ele deixou de falar com as crianças. Aliás, com as mães. As crianças sobre as crianças. No 54, ele fala que ministro chega face a face com a verdade, então se afastam dela. Eu estava pensando, no último culto que nós tivemos, com toda a educação, toda a teologia, mas escutou a verdade. Se não é, dificilmente vai ser para crer, mas vai ser para um dia que chegar diante do julgamento, falar, olha, aqui está aqui, ó, você sentou aquele dia, você ouviu o culto todinho, você escutou isso, e você não deu crédito. Deus trabalha dessa forma.
e eles se afastam dela. Veja, eles só parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Há 45 anos atrás, eu estava com as malas prontas para ir para um Instituto Bíblico Batista. Deus cruzou o caminho com esta mensagem. Abraçamos isso. Mas e o ministério? Não sei. Deus sabe. Fui viver minha vida, fui criar meus filhos. Aquilo saiu do coração? Não saiu, Deus tinha um chamado. 20 anos depois, 18 anos depois, um dia, me falou assim comigo, falei, mas pensei que o senhor tinha um ministério para mim. Tinha um chamado, desde pequeno, desde criança. E a resposta veio: você ainda vai pregar para 10.000 pessoas. Eu pensava, meu Deus, isso nunca vai juntar 10.000 pessoas da mensagem para ouvir, né? Não tinha internet no tempo, não tinha nada disso que nós vemos hoje. E aquilo seguiu mais 10 anos para frente, para então vir. Nunca fui atrás, nunca corri. Não corri mas também não corri para. Deixa Deus acontecer, deixa Deus tocar. Foi quando, aos 48 anos de idade, fui chamado. E aqui nós estamos. Está quase 20 anos já. 19. Mas Deus tinha, aquilo que Deus tinha, Ele tem. Ele tem para você. Aquilo que Deus tem para você, Ele tem para você. Descansa nisso. Não fica procurando aqui e tal. Não, deixa na hora certa, aquilo vai aflorar. E interessante notar que, mesmo em 97, já tinha a promessa, mas não via. Quando o Billy Paul esteve aqui no Brasil, parece que juntou 7.000 pessoas. Eu falei, mas como é que o senhor me fala em 10? Eu acho que enganou. Aí depois você é miúdo, você vê, estamos com mais de 10.000 pessoas conectadas, assistindo o culto. Então, só de eu ir lá me apresentar como pastor, como ministro, eu já estou pregando para mais de 10.000 pessoas. Mas eu ainda creio que isso ainda vai cumprir, né? Então, você nota assim que eu poderia ter feito muito sucesso lá. Primo, que seguiu por lá, é professor de teologia na Faculdade Teológica em Curitiba. É o senhor fulano de tal. Grandes nomes, intelectual. Mas eu não troco o que eu tenho pelo que ele tem. De jeito nenhum. Nunca. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram e disseram, sei que está certo, irmão Brana, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. E que tem isso? Se você não fizer, você vai ser expulso lá de cima? Essa é a resposta do irmão Brana. De modo que você tem que ser expulso de algum lugar. Veja, de modo que é melhor você encarar isso em vez de correr disso e dizer, bem, vou aqui. Não volte, claro, ouça mais um pouco sobre ela, sobre a palavra de Deus, amém? Então a gente nota que cristianismo é uma vida diária áspera. É você buscando a Deus, você procurando de Deus, você orando, você intercedendo. É uma vida diária áspera, vivendo para Deus neste mundo presente.
É um constante queimar do fogo de amor de Deus no coração, que incendeia você e o coloca lá com as pessoas, e a conseguir que se convertam a Cristo. Responsabilidade, você quer falar para alguém mais, para aquele irmão, para aquela irmã. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue, é fácil descer a correnteza. Ele disse: vá, coloque-se no rio com o seu barco, pegue seus remos e comece a remar contra a correnteza. Você não ganha muito tempo não, é difícil de seguir, mas você solte o remo uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente, descendo, mas veja para onde você está seguindo. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. Você está seguindo em direção à cachoeira, e não demorará muito para você cair naquela cachoeira, naquela queda, porque está indo morro abaixo. Está muito fácil. Só flutuando com o mundo, fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso. Não, senhor, mas você deve aceitar a sua responsabilidade de viver uma vida com Cristo. E isso às vezes é difícil. Quando vemos todas estas coisas ocorrendo, do jeito que estão, tem que existir uma verdadeira resposta em algum lugar. Tem que existir uma verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra. Ela mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. E está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. Quando o homem, antes dele pecar, eu estou concluindo, mas não percam isso. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus, atravessou um grande abismo e se colocou na morte desse lado. Ele foi, não existia retorno. Exatamente, não existia maneira para ele voltar. Eu estou lendo Deus e Simplicidade, 405. Não existia maneira para ele voltar. Mas então, quando ele o fez, Deus aceitou um substituto, que fosse um cordeiro, ou um bode, ou uma ovelha, ou algo por sangue, do qual Abel falou do outro lado do abismo. A única coisa. Daquele lado, ele é um filho de Deus. Ele é um descendente de Deus, ele é um herdeiro da terra, ele pode controlar a natureza, ele pode falar e trazer a existência. Ora, ele mesmo é um criador, ele é um descendente de Deus. Era isso que Adão era aqui na terra. Disse o Mombrana que ele viu uma árvore aqui e fala: você não está bem aqui, você sai daqui e muda para cá. Diz que ela obedecia a ele. Falava com a natureza, tudo lhe obedecia. Era um pequeno Deus. Ele colocou o nome em todas as coisas, os animais, tudo. Então ali ele era um Deus. Mas quando ele atravessou e ele separou sua filiação, ele é um pecador por natureza, ele está debaixo das mãos e do domínio de Satanás. Olha que coisa interessante. O mundo jaz no maligno. E Deus tomou um sacrifício, a química do sangue, veja, mas o sangue de touro e bode não dissolveu o pecado, apenas cobriu o pecado. Se eu tenho uma mancha vermelha na minha mão e a cubro com branco, a mancha vermelha continua ali. Veja, ela permanece ali. É o que o sangue de touros e bode fazia, só encobria, mas estava ali o pecado. Mas Deus enviou do céu um alvejante para o pecado.
foi o sangue do seu próprio Filho. Quando nossos pecados confessados caem no alvejante de Deus, tente encontrá-lo novamente. Aquilo é como se você nunca tivesse feito nada errado. Mas então é fácil, eu posso... Não. Se você tem isso dentro de você, você não é que você pode, você não quer. Agora, esse você não quer dizer que você não pode escorregar e ter suas falhas. A cor, veja, tente encontrá-los novamente. A cor do pecado volta dos mediadores e através do tempo até acertar o acusador, Satanás, e fica sobre ele até o dia do juízo. O pecado confessado sob o sangue de Jesus Cristo, aquele pecado vai para as costas de Satanás, fica lá até o dia do juízo. Como pode alguém, por acaso, ir lá cavucar pecado confessado? É uma coisa perigosa. Mas eu vou te contar. Não quero saber. Deixa para lá. Eu tenho bastante problema comigo mesmo. Eu tenho muita dificuldade em cuidar de mim mesmo. Não sei se você tem, mas eu tenho. E creio que cada cristão tem. Aí veja, o que acontece com o filho? Ele volta ao companheirismo perfeito com o pai novamente, de pé do outro lado do abismo, sem nenhuma herança de pecado contra ele. Aí está você. Nós estamos do lado do Pai. Por isso que ele diz: peça o que quiser e vos será feito. Porque nós voltamos do outro lado do abismo, estamos do lado de Deus. Então todo o poder está na noiva. É nosso, de novo. Voltamos àquilo que Adão tinha perdido. Jesus nos deu de volta. Por isso que você fala para aquela enfermidade, para aquele doente, ele sara. Você fala isso e aquilo acontece. Agora nós não vamos sair fazendo espetáculo por aí afora, não. Mas você vê que o irmão Branham falou com a tempestade e ela parou. Você vê que o irmão Branham falou com aquele, estava já ali morto, e ele se levantou. Quantas ressurreição? Mostrando que nós podemos fazer isso também. Você pode falar para essa dor: sai daí, aí não é o seu lugar, em nome de Jesus Cristo, e ela sai. Às vezes não dá nem para tomar o fôlego, mas ela tem que sair em nome de Jesus Cristo. Não há mais nenhuma mancha de alvejante que possa ser vista em parte alguma. Amém? É interessante notar, eu estava observando, o alvejante, ele mesmo, depois de um tempo, ele tira a sujeira, a mancha da tinta, depois ele mesmo desaparece. Fica só limpo. Está livre, aleluia. Exatamente quando aquele clorox, ou melhor, aquela tinta nunca poderá ser mais tinta. Aquele cloro limpou, aquele alvejante dissipou toda a tinta. Aquele pecado que te acusavam, ou que o inimigo tenta te acusar, ele já não é mais. Sua vida está limpa diante de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo, o alvejante, te limpou. Por isso que é bom encarar essa responsabilidade de servir a Deus, a um Deus verdadeiro. Não é servir a uma denominação, não é servir a uma igreja que veio lá de Nicéia, não, mas é servir a igreja que veio lá do Pentecoste. Porque ela foi desintegrada. Veja, aquela tinta foi desintegrada e enviada de volta novamente. E quando o pecado confessado é confessado e tem sido imergido, um homem ou mulher que foi imergida no sangue de Jesus Cristo, isto mata todos os sintomas. Não mais. Cada molécula de pecado volta para o diabo.
cada molécula de pecado volta para o diabo. E fica sobre ele até aquele dia do juízo, onde o seu destino eterno será lançado no lago do fogo. Todo pecado é influência de Satanás. Toda coisa errada vem dele. Por isso que ele que vai receber isso sobre a sua cacunda, como diz o outro. Está nas costas dele. E o homem fica justificado como filho de Deus. Simplicidade. Justificado é como se você nunca tivesse feito nada errado. Nada errado. Oh, mas então é fácil, então podemos. Não podemos, não queremos. Até podemos, mas não queremos. Isso não me atrai. Não tem interesse por isso mais não. Eu tenho um dizer que eu digo assim, aquilo que mais eu me interessava é o que mais me dá problema hoje. Aquilo que mais eu corri atrás é o que mais me dá tristeza hoje. Falei uma ocasião, amado irmão que já partiu, ele falou, é mesmo, irmão, nossa, mas e ele tinha um problema, coitado, ele não podia, falava de uma briga de galo, uma briguinha de galo, uma rinha de galo, como diz o pessoal do sul lá, ele ficava desesperado para ir lá. Às vezes viajava longe, ia lá para Taubaté, para lá, para uma briguinha de galo. E aquilo até é proibido, até pela polícia, né? A polícia prende-se. Ele falou, isso me deixa doente. Eu vejo falar, ele não aguentava ficar sem aquilo lá. E quantas vezes ele correu atrás disso, e agora isso corria atrás dele. E é assim. É assim mesmo. Eu tenho que pular alguns assuntos aqui, nós não vamos ter tempo. Nossa. Mas olha, uma das coisas que eu quero ficar bem ciente na nossa mente é isso aqui, ó. Nossa igreja começou lá no Pentecoste. Vamos lá, Benedito, boa viagem. O ônibus dele sai agora. Uma começou lá no Pentecoste. A outra começou 300 anos depois, lá em Nicéia. O que a igreja que começou em Nicéia ensina, você não acha aqui, ó. Por isso vocês vão ter que desacreditar da Bíblia para poder fortalecer a doutrina deles. Isso é a marca da besta. A marca da besta. Porque isso está impregnado na mente deles, no coração, na alma. Eles estão marcados com isso aí. O tanto que você falar contra isso aí, não adianta falar, não. Você falou, depois estava orando lá, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus... Aí, não adianta, não. E eles sabem, mas não dão conta, porque não foram chamados. Não lhe foram permitido verem o que você viu. É só os eleitos, é somente aqueles que estavam predestinados antes da fundação do mundo. Eu falei esses dias, eu acho que foi em São Paulo, quando eu estava no domingo, que Deus tem uma foto nossa, né? E é interessante você notar. E eu disse assim, que naquela foto de Deus nós somos mais bonitos que quando nós tínhamos 18 anos. Porque o seu nascimento até os 18 anos, eu sempre tenho isso na minha mente. A pessoa, às vezes, dorme de um jeito, ou respira, dorme com a boca aberta, respirando, muda a fisionomia, sai fora dos padrões de Deus. A gente pode pensar, mas, pastor, o senhor está forçando um pouquinho. Não, vamos ver o que a irmã fala? Vamos só concluir com isso aqui. Olha, agora, em outras palavras, quando você se torna um jovem ou uma jovem, é como Deus tira uma foto de você. Mas então Deus tirou uma foto de você, então é daquele jeito mesmo. Espera aí. Agora, não importa quão velho, enrugado, quão deformado, seja o que for, aquilo finalizará com o decorrer do tempo. Aquele corpo pode estar destruído, deformado, queimado, comido por leões, seja o que for, mas foi feito de gases, 16 elementos da terra, que foram cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica e assim por diante, sucessivamente.
tudo se ajunta para formar o corpo. Agora não importa, toda a terra está cheia disso. Mas agora, essa foto é a coisa principal. Então, na ressurreição, aqueles gases e ácidos e coisas vão exatamente de volta a um lugar e revela esta foto outra vez. Agora, esta foto, presta atenção agora o que abona, o que a minha mente, o que dentro do meu coração eu tenho falado. Agora, esta foto não foi tirada quando você tinha 16, 18 ou 20 anos de idade, no seu auge. Quando ela foi tirada? Ele faz a pergunta: antes de haver a fundação do mundo, isto foi colocado no grande arquivo de Deus, antes. Então você veio aqui e tal, mas você dá uma aparência, nos 18 dá uma aparência, mas você vai ser muito mais bonito, muito mais bonita que quando tinha 18 aqui. Vai ser perfeito, vai ser aquele. Por isso que o irmão Branham falou que eram as pessoas mais lindas que ele viu lá do outro lado. Agora eu fico pensando, irmão Branham já tinha visto muitas pessoas bonitas nos seus dias, mas aquelas eram mais lindas. Por quê? Porque é perfeita. É perfeita. Veja, então a única coisa que isso fez foi colocar o seu aspecto aqui para você fazer a sua escolha. Então você se torna um servo de Deus e ele, prevendo isto, fez um redentor. E enquanto vamos através disso, então a foto é absolutamente, este é o negativo. Mesmo aos 18 anos é a parte negativa. A parte negativa da vida é onde você está vivendo agora. Qualquer coisa, se há um negativo, tem que haver um positivo antes de haver um negativo. Portanto, se este é o negativo, tem que haver um positivo em algum lugar. Esta não é a coisa verdadeira, é simplesmente uma pré-figura da coisa real que está para vir. Agora você entendeu? Então, se o negativo já é bonito aos 18 anos, você imagina o positivo. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos agradecidos, ó Deus, por este profeta, por esta mensagem, ó Deus. Isso tem nos ensinado. Isso nos ensina, Pai, desde o criar os filhos, ó Pai, em tudo, ó Pai, isto está nos ajudando. Obrigado por essa mensagem, por esse profeta. Obrigado, Senhor, por ter nos convidado a vir e ver o que está acontecendo nestes dias em que vivemos, Pai. Obrigado por essa mensagem, obrigado, Senhor Deus, por esse profeta. Obrigado por esta igreja, Pai, que crê da maneira que o Senhor tem ensinado através do profeta. Obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, ó Pai. Obrigado, Senhor, por manter esse local aqui aberto, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o dia está próximo quando o Senhor chamará um povo escolhido para o arrebatamento, meu Deus. Deus bendito, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Cura o enfermo, ó Deus. Tira todo o mal, toda dor, toda enfermidade. Nesta hora, Deus, nós colocamos isso debaixo do sangue de Jesus Cristo. Receba a tua cura, irmã. Receba a tua cura, irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Amém. Não é culto dos jovens, é classe com os adolescentes, como tínhamos as manhãs. Classe com os adolescentes, como tínhamos as manhãs. Adolescente aqui é só de 100 anos para baixo, viu? Se tiver mais, não vem não. Pode vir, 6 horas. Você que é adolescente igual eu, acabei de passar pela maioridade agora, né? Então, eu também sou adolescente. Amém? Pastor Paulo, com o senhor, se alguém veio e está necessitando receber unção com o óleo, venha aqui à frente, amém? Venha receber a sua oração. Pastor Paulo, com o senhor.
Vamos cantar o 177 do Cântico da Águia. 177. Avante, avante, ó crentes. Mi maior. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei-se o estandarte, lutai por sua cruz, contra hostes inimigas, ante essas cantar o 320. Minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Tem uma diferença no cântico aqui? Nós vamos precisar corrigir isso aí. 320. Dó maior. Minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir.
acabou. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Deus vivo, poderoso Pai, as tuas palavras são para corrigir e nos posicionar, Senhor, nesse caminho, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da eternidade. Pai amado, nós não temos outra maneira de corrigir a não ser pelo poder do Senhor, pela sua palavra. O homem de si só não dá conta, mas nós temos a palavra viva que vem do Senhor, a voz de Deus para os últimos dias, corrigindo a tua igreja e colocando-a no verdadeiro plano de salvação. Obrigado, Pai, por termos oportunidade de ouvir coisas dessa maneira que estamos ouvindo, a voz de um profeta, falada para os últimos dias, para a igreja laodiceana, para que ela possa voltar e chegar até a tua presença, arrepender dos erros, das falhas e buscar uma vida nova. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem guiado, nos tem dado esse Espírito Santo para nos dar proteção e segurança e ser o nosso ensinador. Ajude-nos a andar nesse caminho, Pai, por todo o tempo que houver vida em nós, que possamos ser guiados pela Tua Palavra. Abençoe cada família, os enfermos sejam abençoados, levando a sua bênção, a sua cura. Aqueles que estão ao longe ouvindo pela internet de alguma forma, que possam ouvir através de fitas ou de gravações, que o poder do Senhor se manifeste a eles para nos levar até o reino de Deus, que estamos esperando a última chamada. Obrigado, meu Deus, e leve-nos em paz. Traga-nos de volta à noite para o culto, com o coração cheio da Tua alegria, da Tua presença. Pedimos a bênção e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe seu irmão, sua irmã, que sintam-se todos abraçados por Jesus e guardados por Ele. Amém. Glória.